Graça e paz a todos os irmãos, em nome de Jesus. Este que vos fala é o pastor Gilberto Rebouças e hoje nós estaremos fazendo aqui o nosso sermão de Páscoa. Convido você a ler comigo a palavra de Deus na carta que escreveu o apóstolo Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 5 e no versículo 6 até o 8. Diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Quando nós falamos de Páscoa, nós estamos celebrando a Páscoa. E alguns não entendem o que é Páscoa. Existe a sombra e a realidade. Existe a Páscoa judaica, que é chamada de Pessa, passar por cima, passar de largo, passar sem ferir. Foi o que aconteceu lá no Egito entre a 9ª e a 10ª praga, quando Deus manda que matem um carneiro, coloquem o sangue do cordeiro nas virgas e nas laterais da porta, não embaixo, para que ninguém pisasse o sangue do cordeiro, e ficasse dentro da casa, porque à noite o Senhor iria executar juízo, e eles deviam comer com um cajado na mão, a sandália nos pés, os lombos cingidos, ou seja, completamente preparados para o êxodo, para a saída, para a libertação do Egito. Esta é a Páscoa judaica. Mas esta Páscoa judaica, que era sombra, tem como sua realidade, tem seu cumprimento na morte de Jesus Cristo e na sua ressurreição. Então, na sexta-feira, cumpre-se a morte do Cordeiro. Então agora, em Cristo, nós celebramos não a Páscoa do Antigo Testamento, mas a Páscoa cristã, que celebra a morte e a ressurreição de Cristo. E só por isso já é ímpar, porque ninguém celebra a morte, mas a morte de Cristo é celebrada. Então nós não comemoramos a Páscoa judaica, porque é de uma outra tradição religiosa que nós respeitamos, nem celebramos a Páscoa pagã. A Páscoa do coelhinho, dos ovos de Páscoa, que vem do paganismo, mas nós falamos sobre a morte de Cristo. E eu gostaria de lhes falar hoje sobre a abrangência da morte de Cristo. Então a Páscoa cristã é o cumprimento da Páscoa judaica. E foi justamente na época da comemoração da Páscoa que teve a morte de Cristo.
Então nós vamos falar da abrangência desta morte. A morte de Cristo, em primeiro lugar, ela foi vicária. Vicária é uma palavra técnica para dizer que ela foi substituta, que Jesus assumiu o lugar de outros, que Jesus tomou o meu lugar, o seu lugar. Vicária vem de vigário, substituto. Por vicária se quer dizer uma morte substituindo alguém. Então, a Bíblia tem uma revelação progressiva. É como se você tem um monte de... a vida de uma pessoa retratada por trás de uma cortina, e tem desde a sua infância até a sua maturidade. Alguém vai abrindo a cortina devagar, você vai vendo a infância, você vai vendo ela como bebê, ela como criança, ela como adolescente, ela como adulto. Assim a palavra de Deus. Deus vai descortinando a sua palavra e ampliando a sua revelação. Então essa revelação começa no Gênesis. Deus começa a abrir as cortinas no Gênesis, mas ali no Gênesis não tem toda a revelação. A revelação ela vai progredindo, ela vai se ampliando, ela vai crescendo até chegar no Apocalipse. Então, a morte foi substituta ou vicária. Um animal inocente é morto para cobrir Adão e Eva. A Bíblia diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Inferimos, deduzimos, concluímos que para fazer, Adão e Eva pecaram. E aí começa essa revelação da substituição de forma implícita. Deus mata um ou mais animais. Animal inocente que não tinha problema nenhum com o pecado de Adão e Eva, para cobrir Adão e Eva, porque eles fizeram uma roupa de folhas que ia secar. Uma roupa imperfeita. E é isso que nós fazemos quando nós tentamos alinhar a nossa vida com Deus sem a graça de Deus atingindo o nosso coração. Nós fazemos coisas horríveis, terríveis. Criamos religiões e mais religiões, mas não conseguimos chegar ao alvo. Mas o próprio Deus, ele mostra a Adão e Eva o caminho é a morte de um inocente em lugar de Adão e Eva. Então Deus fez roupas para Adão e Eva, roupas perfeitas, de pele de animais, mas para tirar a pele ele teve que matar. Então alguém morreu para cobrir Adão e Eva. Aí começa o princípio da substituição, e que vai se ampliando na Bíblia. Lá na Páscoa, nós temos o Cordeiro Pascual. Cordeiro Pascal. Na Páscoa nós temos o quê? Deus vai entrar em juízo contra o Egito e na 10ª praga vai matar os primogênitos, os primeiros filhos, porque Faraó era a maior divindade do Egito. E há um conflito ali teológico e social. É o Deus de Israel, que é um, contra os múltiplos, contra os vários deuses do Egito. E há uma controvérsia social. É o opressor que escraviza o mais fraco. É Faraó escravizando não apenas Israel, mas escravizando toda uma geração. E aí Deus vai entrar em juízo. E Deus diz: passai sangue na porta, matai um cordeiro, passai o sangue na porta e fiquem dentro da casa.
E o povo fez. E por causa da sua fé no sangue, o Cordeiro inocente mais uma vez aparece. O Cordeiro da Páscoa foi imolado para que os primogênitos de Israel tivessem vida. Jesus Cristo é esse Cordeiro de Deus que morreu para perdoar, para poupar a minha vida e a sua. E a Bíblia vai continuar. Tem o Cordeiro de Moriá. Deus diz a Abraão, me ofereça teu filho em holocausto. Era matar e queimar. E Abraão não entende, mas crê que Deus é poderoso para ressuscitar o filho. E Abraão confia em Deus, sabe que Deus sabe o que está fazendo. Eu quero dizer para você uma coisa: a vida não foi feita para ser entendida, mas crida. Eu vou repetir: a vida não foi feita para ser entendida, mas crida. Se você tentar entender a vida, vai enlouquecer. Porque você vai ver pessoas que temem a Deus, que andam justas e que sofrem. E pessoas que andam na devassidão e que aparentemente, neste momento, temporariamente, passageiramente, são felizes. Que uns têm muito e outros não têm nada. Que a pandemia está assolando o mundo e um vírus em clausura coloca a humanidade em quarentena. É Deus mostrando a nossa fragilidade, que nós não somos autossuficientes, que nós não somos o dono do poder e que a ciência não tem resposta para tudo. Ela não é uma deusa, ela é subserviente a Deus. Ela é parte da graça de Deus para amenizar a nossa dor, o nosso sofrimento. Então o Cordeiro de Moriá, Deus pede a Abraão seu filho, e Abraão sobe ao Monte Moriá. E ali, quando Abraão vai imolar seu filho, vai matar seu filho, Deus brada do céu e diz: não faças tal coisa, porque você já provou que teme a Deus. Porque para andar com Deus não basta dizer, não basta verbalizar, não basta alardear, nós temos que demonstrar que na prática, no dia a dia, nós tememos a Deus. Então, o que aconteceu? Abraão viu um carneiro, um cordeiro amarrado, preso pelos chifres no arbusto, tirou o seu filho e colocou o cordeiro. E agora o que acontece? Houve uma substituição. O cordeiro inocente morre no lugar de Isaac. Isso é o que a gente chama de morte vicária. Isaías vai dizer que agora não é mais um cordeiro. Isaías vai nos dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, um homem, o Messias, o Ha-Mashiach. Na Bíblia hebraica não existe a expressão Yeshua Ha-Mashiach. Existe Ha-Mashiach, o ungido, o Messias, que quando traduziram para o grego é o Cristo. Tem Yeshua sozinho, porque Yeshua é a contração de Yehoshua. Tenha cuidado com muita gente que anda ensinando aí coisas em hebraico que não conhecem nada do hebraico. Então o que acontece? Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele tomou o meu lugar e o seu. E essa morte, Jesus ele vai dizer, no livro de Isaías, o profeta vai dizer: o castigo que nos traz paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então todo o Velho Testamento vai começar lá no Gênesis, quando Deus
mata animais inocentes para cobrir Adão e Eva, até Isaías, onde diz que ele, o Messias, vai levar sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu e você fomos, e você que ainda não foi, pode ser sarado. Sarado na alma, sarado no interior, porque quando as entranhas e o nosso ser é sarado, então tudo em volta se transforma, porque Deus não age apenas fora de nós, Deus age e quer agir dentro de nós. No Novo Testamento nós vamos ver isso claramente. Jesus diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Paulo diz: porque primeiramente entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, ele morreu como nosso substituto. Diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, levando em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para Deus. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, tanto o Novo Testamento como o Velho ensinam que Jesus morreu como meu substituto, morreu no meu lugar, morreu em nosso lugar, para que nós possamos colocar nossa fé nele, tirar a fé de nós mesmos, porque muitas vezes a nossa fé está em nós mesmos, nós acreditamos no que nós fizemos. Nós dizemos: eu não vou para o céu por causa disso, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Nós não vamos para o céu porque nós fizemos isso ou deixamos de fazer aquilo. Nós vamos para o céu porque Jesus fez a obra de tomar o meu lugar e o seu na cruz do Calvário e pagar nossos pecados. Em segundo lugar, a morte de Cristo foi expiatória. Expiar não é aquela lá do programa. Aquilo é voyeurismo. Antigamente era uma doença que no cearense chamava-se brechar. É uma doença de querer ver a vida alheia, a intimidade dos outros pelo buraco da fechadura, principalmente o corpo desnudo do sexo oposto. Aquilo é voyeurismo. A espiar aqui não tem nada a ver com o nosso espiar cearense. Espiar é uma linguagem tirada do judaísmo. Espiar é anular a culpa por meio de uma interposição meritória. Então, expiar era uma palavra para salvação. Significa que alguém só é salvo se outro alguém oferecer a Deus uma oferta que seja maior do que os seus pecados. O cordeiro, o animal inocente, era morto todo ano. Milhares dele, porque um animal é menor que o ser humano, mas aí vem Jesus Cristo, que é Deus homem, morre por nós, e aí com uma única oferta ele resolve a questão. Ele expia, ele paga, ele oferece ao Pai uma oferta maior, e por isso eu e você podemos ter perdão e os nossos pecados serem expiados, apagados, arrancados, tirados. E ele faz expiação por nós, ele faz a salvação. No Antigo Testamento havia o dia do Yom Kippur, era o dia da expiação. No capítulo 16 vai nos mostrar que uma vez por ano o sumo sacerdote recebia ofertas do povo. Era o dia do perdão. E no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, no dia da expiação, o sumo sacerdote recebia do povo, e dentre as ofertas tinha 2 bodes. Ele lançava a sorte. Um bode era para ser oferecido como oferta pelo pecado, rapá. E outro bode era o bode emissário, que ia ser levado para longe. Então esses 2 bodes falam: o bode que morre
é Jesus Cristo morrendo por nossos pecados. O bode que é levado para longe significa que Jesus removeu os nossos pecados. A Bíblia usa uma linguagem metafórica e diz que Deus não lembra mais dos nossos pecados. Não é que Deus tem uma amnésia agora. É que significa que para Ele o que nós fizemos já está resolvido, já está quitado, pago devidamente, pago por Jesus Cristo, não por mim, não por você, nem por religião nenhuma, nem por líder religioso nenhum. O grande problema da humanidade é que tenta ir a Deus mediante uma religião. E a Bíblia diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Eu não sei quem você admira. Eu não sei quem você utiliza para entrar no sagrado. Eu não sei como você faz para entrar na presença de Deus, mas eu quero te dizer que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz assim: egoemi, rerodos, kai realetea, kai rezoe. O deis erquetai proston patera, eimediemu. Ou seja, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz eu sou um, ele diz eu sou o caminho. Ele não diz eu sou uma verdade, ele diz eu sou a verdade. Ele não diz eu sou uma vida, ele diz eu sou a vida. E ele diz: ninguém, o deis erquetai, ninguém vem proston patera ao Pai, eimediemu senão por mim. Há uma exceção para ir ao Pai, por meio de Jesus Cristo. E aqueles bodes eram oferecidos, um oferecido a Deus como oferta pelo pecado da nação de Israel, e o outro levado e solto no deserto, bem longe. Isso significa que Jesus não apenas pagou, mas que ele removeu os nossos pecados. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer no Novo Testamento, assim como está longe o Oriente, no Velho Testamento, assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, versículo 12. Tornará a piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. É o que Miqueias diz. E João diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A morte de Jesus foi redentora. A expiação vem do mundo religioso. A redenção é uma palavra que vem do mundo comercial. Era o nome que se dava. Vem da palavra grega lita. Era o preço pago no mercado para libertar o escravo. É por isso que nós temos uma cidade no Ceará com o nome de Redenção, porque foi a primeira a libertar os escravos. Então Jesus pagou o preço, e a pergunta que surge é: a quem foi pago o preço e do que nós fomos libertos? A quem foi pago o preço? Orígenes, um teólogo cristão, pai da igreja, diz que por sua morte Cristo pagou um preço a Satanás, e Orígenes estava equivocado. Então, quando se paga preço, nós confundimos a Bíblia, nós pensamos a Bíblia com a nossa mente ocidental, mas a Bíblia não foi escrita de acordo com a nossa mente ocidental. Por exemplo, a mente judaica, ela via o todo e não o indivíduo.
Então, quando Acã pecou, todo Israel perdeu a guerra. Quando Adão pecou, toda a humanidade caiu, porque Deus via a coletividade, não o individualismo que nós vemos hoje. Então, quando a gente diz que Jesus pagou o preço da nossa redenção, que redenção quer dizer pagar o preço, nós imaginamos geralmente como um sequestro que o bandido recebe o preço. Recebe o resgate. Mas não foi isso que Deus fez. Não foi isso que Jesus Cristo fez. Ele não pagou um resgate a Satanás. O que ele fez com a sua morte? Ele aniquilou a Satanás. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2,14. Jesus, com sua morte, feriu o diabo com a ferida mortal na cabeça. O chamado proto-evangelho, ou seja, primeiro evangelho, a primeira boa notícia que deu foi o próprio Deus. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ferida no calcanhar não é mortal. Aconteceu lá na cruz. Ferida na cabeça é mortal. Aconteceu na ressurreição. Jesus triunfou sobre o diabo e seus anjos, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Naquela época, quando um cobrador passava e ele via na porta de uma casa a conta paga, ele passava adiante. Então era comum se colocar a conta paga fixada na porta. E a minha conta e a sua foi paga lá na cruz do Calvário. Provavelmente essa cédula que era contra nós era lei. E o que a lei exigia, a exigência da lei foi paga por Jesus Cristo. Porque a lei dizia: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. E Jesus Cristo, ele diz, ele morreu em nosso lugar, havendo riscado a célula que era contra nós em suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, Deus triunfou em si mesmo. Na antiga Roma, nos dias de Cristo, quando um general romano, ele vencia uma batalha, ele trazia atrás os que escaparam, os que sobreviveram à guerra, nus, acorrentados, humilhados para serem mortos em Roma. E aí ele caminhava pelas estradas de Roma, sendo aclamado, aquele general, e o povo jogava perfume para o alto. Por isso que Paulo diz que Deus nos conduz em triunfo. Ele está imaginando um general romano entrando pela cidade, trazendo os cativos. E ele diz: nós somos o bom perfume, porque nas oferendas da época havia muito perfume, o povo jogava perfume para o altar, havia uma alegria, e Paulo diz que Jesus despojou os principados e potestades, e você ainda está com medo, com negócio de quebra de maldição. Jesus despojou, tirou tudo. Eles estão acorrentados, eles estão vencidos e expostos publicamente pelo meu general, pelo teu general. Por que você ainda anda fazendo correntes? Por que você ainda tem medo? Porque o meu general, diz assim, despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Lá na cruz nós temos a maior vitória de todos os tempos. O general dos generais trazendo seus cativos desnudos e os expondo publicamente, dizendo: eu triunfei. E Paulo diz: para uns cheiros de vida, para outros cheiros de morte. Quando Paulo estava dizendo isso, é porque os cativos sabiam que eu morrer, e os romanos era cheiro de vida, cheiro de triunfo. E nós hoje estamos, há 2000 anos atrás, e algum tempo, parecia que nós estávamos com cheiro de morte, mas no domingo Jesus Cristo ressuscita e a vida brota, e a vida triunfa sobre a morte, e o infinito triunfa sobre o finito.
e a justiça sobre a injustiça, e o amor sobre o ódio, e a paz sobre a guerra, e o bem sobre o mal. E Jesus Cristo levanta-se da sepultura com triunfo, e ele não desce aos infernos como alguns encenam. Ele não vai lá dizendo: eu vim aqui tomar a chave da sua mão. Não, ele já levanta da sepultura e vai até o Pai e diz: Maria, não me sustente, não me agarre, porque eu tenho que subir para meu Deus e vosso Deus, meu Pai, vosso Pai, porque ele triunfou, e agora os demônios não passam de seres derrotados, não passam de seres que foram vencidos pelo meu general, pelo meu Senhor, na cruz do Calvário. Eu não sou um derrotado, você não é um derrotado, nós não somos pobrezinhos, Jesus Cristo venceu. O diabo não tem nenhuma autoridade sobre o ser humano. Tem gente que fala em dar lugar, em fazer, em que o diabo tem autoridade na vida de certas pessoas, por isso e por aquilo. Não! Não! O diabo não tem autoridade sobre a vida de ninguém, porque ele não criou ninguém. Nós somos criaturas de Deus e dele propriedade. Agora o diabo se apossou como uma criança. É como uma criança que resolveu